Step in, volume up, let it hit my name. Bem-vinda ao Spilling Coffee. Aqui é a Lu e esse é um podcast para conversas reais e sem filtro. Cara, primeiro episódio. Assim, ó, eu tô emocionada aqui, gente. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Aliás, eu queria muito que acontecesse, mas eu não fazia acontecer. Mas cá estamos nós. Enfim, o episódio de hoje é para você que já sentiu que a vida adulta ela não é exatamente como te prometeram. Né? Nesse episódio eu vou falar sobre as frustrações, contradições e descobertas da vida adulta, feminina, trabalho, dinheiro, enfim, as escolhas que ninguém explica direito, sabe? Aquelas promessas que fizeram pra gente quando a gente crescesse. Hoje a gente tem uma conversa honesta, sem romantizar, sem resposta pronta. Então vamos começar do começo, né? Quando eu era criança, eu tinha na minha cabeça que uma pessoa, depois dos 25 anos, ela já era velha. Eu não sei se eu pensava isso porque na região que eu moro, quando uma pessoa tinha 30 anos, quando eu era criança, ela já tinha uma aparência de ser muito velha, pela aparência muito mais velha, no caso. Até pela aparência, pela estética, talvez, pela forma como elas se vestiam, pelas rugas que marcavam do tempo no rosto, pelo trabalho que elas tiveram, ou pela falta de informação que elas tiveram, pela falta de opção, não sei. Mas eu tinha essa impressão que a pessoa depois dos 25 já tava assim, ó, velha. Quando eu fiz 25, eu lembro que eu entrei eu não entrei na crise dos 30, eu entrei entrei na crise dos 25. Mas eu tinha na minha cabeça que depois dos 25 anos estava tudo resolvido já. Que eu já tinha casado, filhos, já tinha comprado uma casa, um carro, já tinha feito uma viagem internacional. E aí, pasmem, absolutamente nada disso aconteceu até os 25. E digo mais, depois dos 25, quando eu fiz 25, eu nem era isso que eu queria mais pra mim. Nem era comprar uma casa, casar, ter filhos. Não quero ter filhos, inclusive. Olha como são as coisas, né? A gente cresce ouvindo das pessoas que estão próximas aquele ideal. Na região que eu moro, que é no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, uma cidade pacata aí de 17 mil habitantes, a minha geração cresceu ouvindo os pais falando sobre o que era importante pra eles, e quando você fica ouvindo isso, você meio que adota isso pra si, sabe? Eu lembro de que era relevante comprar casa, carro, esses bens materiais grandes, digamos assim, né? Que hoje em dia, pra mim, aliás, há muitos anos já, não faz o mínimo sentido. Mas você acha que isso é pra vida, você vai, né, estudar pra você ter sucesso, né? Porque tinha isso, você tem que estudar pra ter sucesso, pra ganhar bem, pra aí conseguir comprar as coisas. Cara, ou seja, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outra coisa que eu cresci ouvindo, mas aí eu já não era tão criança, já era uma jovem adulta, né? Uma pós-adolescente, que não tinha como trabalhar com moda em cidade pequena. E na verdade, não vou dizer que é fácil, porque não é. Eu cresci ouvindo da minha família, mais precisamente do meu pai, que era impossível, que eu ia morrer de fome. Tá aí outra coisa que ninguém falou sobre a vida adulta, que tem as coisas ruins que ninguém te fala, mas tem coisas boas que ninguém te fala. Como, por exemplo, que se você quer que aconteça e você coloca energia nisso, as coisas acontecem. E eu sempre fui uma pessoa, assim, desde criança, sempre fui uma mulher que não é uma palavra difícil, que não dá, é impossível. Isso é meio que não é que não tem no meu dicionário, mas eu nunca fui, assim, de me aquietar, sabe? Nunca fui de ficar agindo, esperando que as coisas acontecessem conforme o que os outros falaram, sem ir lá e testar e fazer, sabe? Mas, sim, morar em cidade pequena tem, no meu ponto de vista, tem vários pontos negativos em relação ao que você vai escolher como profissão. Porque, no caso da minha cidade, apesar de ser uma cidade muito bonita, uma cidade mais calma, é uma cidade mais retrógrada de pensamento, eu diria. Óbvio que existem exceções, mas é uma cidade na qual os comportamentos das pessoas meio que ficaram no século passado,
lá pelos anos 50, 60, sabe? Isso em diversos aspectos. Então, as pessoas elas tendem a demorar mais para entender certas coisas, certas profissões, certos serviços, certas formas de trabalhar. Isso para mim foi muito difícil quando eu resolvi. Eu trabalhava como estilista, sou formada em design de moda, me formei em moda em São Paulo, quando eu morei 4 anos lá na capital. E voltei para cá em seguida, 2015, trabalhei como estilista 3 anos e resolvi empreender como consultora de imagem. Na época, gente, era 2018, ninguém nem sabia o que era consultoria de imagem. E as pessoas achavam que era meio esquadrão da moda, sabe? Coisas que você ia lá, humilhava a pessoa e jogava tudo fora. O que não é assim, tá? Pelo amor de Deus, não é assim. Mas é difícil, sim, você ensinar para as pessoas o que você faz quando as pessoas não sabem e demanda muita energia, mas não é impossível. Eu gostaria que alguém tivesse me falado isso. Na vida adulta, as coisas são difíceis, mas se você colocar energia, você consegue. Ainda bem que eu sou teimosa e eu não escuto o que os outros me falam, né? Porque realmente eu tive que amadurecer muito quando eu decidi voltar pro interior, depois de ter estudado moda, amadurecer muito profissionalmente, entender várias coisas que quando você, principalmente no caminho que eu escolhi, quando você escolhe estudar moda, você tem uma visão assim, um ego muito elevado e uma visão muito glamurosa do que é ser estudante de moda e ser formada em moda. Então, isso tudo não é assim que funciona na vida adulta mesmo. Mas a questão é que não dá pra ficar esperando, né? A realidade é essa, a realidade é que você teve várias fases ao longo da vida e cada fase, quando você era criança até adolescente, você meio que tinha as mesmas expectativas que os seus pais tinham do que seria uma vida ideal. E aí você começa, mas ali na adolescência você já começa a entender, opa, geralmente é naquela fase que a gente se rebela, né? A gente quer pintar o cabelo, quer usar aquela roupa que a mãe odeia, né? Que é quando a gente começa a entender a nossa identidade, a gente começa a entender, opa, peraí, mas será que eu gosto mesmo de massa com atum? Né? Exemplo muito aleatório, mas é tipo assim, será que eu gosto mesmo disso aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que isso aqui era o que eu tô acostumado, que falaram pra mim que era bom? A realidade, ela é essa, a gente vai evoluindo ao longo dos anos. E em cidade pequena, quando você não tem. No meu caso, eu tive o contato com um dos. Quer dizer, o maior centro do país, né? Que é São Paulo, capital. Mas quando você não tem vivências de outras coisas, né? De outras experiências, de entender outros comportamentos, você não tem vivências em outros ambientes de centros maiores, provavelmente você fica parada ali no tempo, em algumas questões. Provavelmente você se depara 15 anos depois de que, bah, talvez não era isso aí que eu queria. Quem falou que era isso que tinha que acontecer, sabe? Não é o que acontece comigo. As minhas escolhas, elas são muito conscientes. Eu sou uma pessoa que reflito muito. Não sei se vocês refletem também, se vocês às vezes ficam matutando as coisas depois que elas acontecem, ou quando vem uma ideiazinha, vocês ficam criando lá uma dissertação sobre aquilo na cabeça. Mas eu vejo isso acontecendo com pessoas que eu converso por aqui, que às vezes as pessoas elas meio que pararam no tempo, elas fizeram tudo como mandava a Bíblia, e aí depois elas perceberam que não era bem aquilo. Por isso que eu acho que é importante a gente não ficar esperando o roteiro pronto, sabe? A gente ir lá assumir as nossas escolhas. E óbvio, construir a nossa própria realidade, construir a nossa identidade, porque quando você tem autoconhecimento suficiente, quando você sabe qual é a sua identidade, o que os outros esperam de você, o que a sociedade espera de você, não pesa. Não pesa nada. É leve como uma pena. Mas você precisa entender primeiro o que é que vem dos outros, o que é aquilo que ninguém te contou, sabe? Porque, querendo ou não, a vida adulta, né? Aquilo que prometeram pra gente tem muito. Fez com que a gente ficasse querendo pedir validação de certas coisas. Mas a vida adulta, ela começa mesmo quando a gente para de esperar que alguém explique. Vocês me entendem? Então, o que mais te surpreendeu na vida adulta? Aquilo que te prometeram que não era bem assim. O que foi aquela coisa que você disse assim, nossa, meu Deus do céu, como eu mudei, como que eu não pensei nisso sozinha, como assim me falaram que era assim e foi assado? Sabe? Eu quero saber de vocês. E se esse episódio, ele de alguma forma te atravessou, compartilha com alguém que você teria essa conversa depois do café.
my name.